Os sonhos. Só fui pegar a pequena Bíblia de cor cinza no dia seguinte. Nem Toone, nem eu nos referimos à Bíblia novamente, depois de eu ter levado a conversa para outro assunto. Mas por toda a longa tarde, as palavras da passagem fervilhavam logo abaixo da superfície da minha consciência. Cedo, na noite do dia seguinte, retirei-me para meus aposentos, onde planejava descansar e meditar. Levei comigo a Bíblia e acomodei-me nas almofadas macias do meu divã. Uma vez mais, folheei as páginas da Bíblia e li outra passagem enigmática, pois Cristo significa o final da luta pela justificação pela lei, e isso para todos que nele creem. Romanos 10, versículo 4. Abaixei o livro por alguns instantes. Cristo? Ele era o fim da luta? Continuei a ler. O segredo reside no vosso próprio coração e na vossa boca. Se abertamente admitirdes pela vossa própria boca que Jesus Cristo é o Senhor, e se crede no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, sereis salvos. Romanos 10, versículos 8 e 9. Coloquei o livro de lado outra vez, sacudindo a cabeça. Isso contradizia diretamente o Alcorão. Os muçulmanos sabiam que o profeta Jesus era simplesmente humano, que não havia morrido na cruz, mas foi levado ao céu por Deus e um sósia fora colocado na cruz em seu lugar. Agora, viajando por um céu inferior, esse Jesus um dia voltará à terra para reinar por 40 anos, casar-se, ter filhos e depois morrer. De fato, ouvi dizer que existe um pedaço de chão para uma sepultura especial, conservado vago para os restos mortais do homem em Medina, a cidade onde Maomé também foi sepultado. No dia da ressurreição, Jesus se levantará e comparecerá juntamente com os outros homens para ser julgado perante o Deus Todo-Poderoso. Mas essa Bíblia dizia que Cristo ressuscitara dos mortos. Era blasfêmia ou minha mente rodopiava? Eu sabia que todo aquele que invocasse o nome de Alá seria salvo, mas crer que Jesus é Alá? Até Maomé, o último e maior dos mensageiros de Deus, o selo dos profetas, foi somente mortal. Deitei-me de costas, cobrindo os olhos com a mão. Se a Bíblia e o Alcorão apresentam o mesmo Deus, por que há tanta confusão e contradição? Como é que podia ser o mesmo se o do Alcorão é um Deus de vingança e castigo e o da Bíblia cristã é um Deus de misericórdia e perdão? Não vi quando adormeci. Normalmente nunca sonho, mas nessa noite sonhei. O sonho era tão real, os acontecimentos tão rotineiros, que na manhã seguinte achei difícil tivessem sido somente fantasias. Eis o que vi. Eu me encontrava ceando com um homem que sabia ser Jesus. Ele tinha vindo visitar-me em minha casa e ficara por 2 dias. Ele estava sentado à mesa em frente de mim, e em paz e alegria jantávamos. Repentinamente, o sonho mudou. Agora eu estava no topo de uma montanha com outro homem. Ele vestia-se com uma capa e calçava sandálias. Como é que de uma maneira misteriosa sabia o seu nome? João Batista. Que nome estranho. Encontrei-me contando a esse João Batista a conversa recente que tivera com Jesus. O Senhor veio e hospedou-se em minha casa por 2 dias, disse eu. Mas agora ele se foi. Onde está ele? Devo encontrá-lo. Talvez você, João Batista, pudesse levar-me a ele. Foi esse o sonho. Acordei gritando o nome de João Batista. Nutijá e Raichan entraram correndo no quarto.
Pareciam embaraçadas com minha gritaria e começaram apressadamente a preparar minha toilette. Tentei contar-lhes meu sonho enquanto trabalhavam. Oh, que bom! Sorriu Nurjan, apresentando-me a bandeja de perfumes. Sim, foi um sonho abençoado, murmurou Raichan, enquanto me escovava o cabelo. Fiquei surpresa que, como cristã, Raichan não tivesse mostrado mais entusiasmo. Ia perguntar-lhe a respeito de João Batista, mas parei a tempo. Afinal de contas, Raichan era simples aldeã. Mas quem era esse João Batista? Eu ainda não havia encontrado o nome na porção que lera da Bíblia. Nos próximos 3 dias, continuei lendo, tanto a Bíblia como o Alcorão lado a lado, passando de um livro para o outro. Encontrei-me pegando o Alcorão por um sentimento de dever e depois avidamente voltava-me para o livro cristão, lendo aqui e ali, examinando esse mundo novo e confuso que acabara de descobrir. Toda vez que abria a Bíblia, enchia-me um sentimento de culpa. Talvez isso resultasse da minha criação rígida. Mesmo depois de me tornar mulher, papai tinha-me de aprovar todo o livro que eu devia ler. Certa vez, meu irmão e eu levamos um livro às escondidas para o nosso quarto. Embora fosse um livro totalmente inocente, ficamos muito assustados ao lê-lo. Agora, enquanto abria a Bíblia, reagia da mesma maneira. Uma história chamou-me a atenção. Contava que os líderes religiosos judaicos trouxeram uma mulher apanhada em adultério ao profeta Jesus. Tremi, sabendo que sorte a aguardava. Os códigos morais do Antigo Oriente não eram muito diferentes dos nossos no Paquistão. Os homens da comunidade têm o dever, por tradição, de punir a mulher adúltera. Enquanto lia a respeito dessa mulher, em pé perante seus acusadores, eu sabia que os próprios irmãos, tios e primos estavam na linha de frente, prontos para apedrejá-lo. Então o profeta disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. João 8, versículo 7. Vacilei, enquanto com os olhos da mente observava os homens saindo um a um. Em vez de supervisionar a morte horrível dela, Jesus havia forçado os acusadores a reconhecer sua própria culpa. O livro caiu em meu colo enquanto ali permaneci em profunda meditação. Havia algo tão lógico, tão correto no desafio desse profeta. O homem falava a verdade. Então, 3 dias depois, tive um segundo sonho estranho. Eu estava em meus aposentos quando uma criada anunciou que um vendedor de perfumes esperava para ver-me. Levantei-me enlevada do meu divã, pois nessa época havia falta de perfumes importados no Paquistão. E tinha muito medo de ficar sem meu luxo favorito. Então, no meu sonho, alegremente, pedi que a criada fizesse entrar o vendedor de perfumes. Ele estava vestido à maneira dos vendedores de perfume dos dias de minha mãe, quando esses mercadores iam de casa em casa vendendo seus produtos. Usava um casaco preto e levava seu produto numa valise. Abrindo a valise, tirou uma jarra dourada. Removendo a tampa, entregou-me a jarra. Ao olhar para ela, fiquei sem fôlego. O perfume brilhava como um cristal líquido. Eu ia tocar o líquido com um dedo, mas ele levantou a mão. Não, disse ele, e pegando a jarra dourada, foi colocá-la sobre minha mesa de cabeceira. Isto se espalhará pelo mundo todo, disse ele. Quando acordei na manhã seguinte, o sonho ainda estava vívido em minha mente. O sol entrava pela janela e eu ainda podia sentir o cheiro daquele perfume. A fragrância deliciosa ainda enchia o quarto. Ergui-me e olhei para a mesinha de cabeceira, como que esperando ver a jarra dourada ali. Contudo, onde estivera a jarra, agora estava a Bíblia. Um formigamento passou-me pelo corpo. Sentei-me à beira da cama, meditando em meus 2 sonhos. O que significariam? Fazia anos que eu não sonhava.
Agora tinha tido 2 sonhos vívidos em seguida. Havia alguma relação entre eles? Relacionavam-se com meu encontro recente das realidades do mundo sobrenatural? Nessa tarde saí para meu passeio costumeiro no jardim. Meus sonhos ainda me perturbavam, mas agora algo mais fora acrescentado. Era como se eu sentisse uma deliciosa e estranha alegria, uma paz que ia além de qualquer coisa que havia conhecido antes. Era como se eu estivesse perto da presença de Deus. De repente, ao sair de um pequeno bosque para uma área inundada de sol, o ar ao meu redor pareceu tomar vida com outra fragrância adorável. Não era a fragrância de flores. Era tarde demais para qualquer dos jardins florescer, mas uma fragrância muito real, não obstante. Um tanto agitada, voltei para casa. De onde viera essa fragrância? O que estava acontecendo comigo? Com quem podia eu conversar a respeito do que me acontecia? Teria de ser alguém que tivesse conhecimento da Bíblia. Eu já tinha deixado de lado a ideia de interrogar meus criados cristãos. Em primeiro lugar, nem podia pensar em pedir informações a eles. Provavelmente não tinham lido a Bíblia e não saberiam de que eu estava falando. Não, eu tinha de conversar com alguém que tivesse educação formal e conhecesse esse livro. Ao considerar essa questão, uma ideia chocante veio-me à mente. Lutei contra ela. Esse seria o último lugar aonde deveria ir procurar ajuda. O nome, porém, continuou voltando a mim, de um modo tão insistente, que finalmente toquei a campainha chamando o Manzur. Quero que você prepare o carro. Então, como que, pensando melhor, acrescentei, eu mesma vou dirigir. Os olhos de Manzur dilataram-se. A senhora mesma? Sim, eu mesma. Ele saiu relutante. Raramente eu havia dirigido o carro tão tarde da noite. Eu havia servido como oficial no Exército Real Indiano, na Divisão das Mulheres, durante a Segunda Guerra Mundial, e tinha dirigido ambulâncias e carros do comando por milhares de quilômetros em todos os tipos de terreno. Mas o tempo de guerra era uma coisa, e ainda assim sempre dirigir em companhia de alguém. Uma filha da nobreza Nawab não devia dirigir seu próprio carro na vida normal, especialmente à noite. No entanto, eu sabia que não podia arriscar que Manzur soubesse o que eu estava planejando fazer, pois logo os criados estariam comentando. Estava convencida de que havia somente uma fonte onde podia encontrar resposta para minhas indagações. Quem era João Batista e o que significava esse perfume? De modo que foi com relutância extrema nessa noite que me dirigi ao lar de um casal que eu mal conhecia, o reverendo e a senhora David Mitchell, que havia visitado meu jardim naquele verão. Esses missionários cristãos eram as últimas pessoas com as quais gostaria de ser vista.